Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um programa Papo Espírita. Eu sou Ana Cristina Sampaio e hoje a nossa conversa vai ser sobre as crises existenciais. E para isso nós convidamos Pedro Paulo Zal Vieira, que é psicólogo clínico e organizacional e trabalhador espírita. Tudo bem, Pedro Paulo? Tudo bom. Boa tarde a todos. Bem-vindo ao nosso programa e também estamos aqui conosco no estúdio da Comunhão Espírita de Brasília, as nossas colaboradoras Thelma Alves e Miriam dos Anjos. Como vocês estão? Tudo bem. Tudo bem. Pedro Paulo, você tem um pensamento sobre as crises existenciais que envolve os setênios, a teoria dos setênios, ou seja, que de 7 em 7 anos a nossa vida passa por um novo ciclo. Então, explica para nós o que são as crises existenciais e como essa teoria nos ajuda a compreender os nossos ciclos de vida. É importante que a gente perceba isso, a doutrina espírita traz constantemente, que o nosso desenvolvimento ele é feito em etapas, né? Todo o nosso crescimento espiritual ele passa por ciclos. E cada ciclo desse tem uma significância, tem uma importância, tem um processo a ser cumprido. Às vezes, em função do desconhecimento dessa metodologia, dessas etapas, nós nos sentimos perdidos. É muito comum, às vezes no consultório, ainda ontem eu atendi uma pessoa em que dizia para mim, ela tem em torno de 44 anos, e ela dizia, estou perdida, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, né? Profissionalmente, familiarmente, afetivamente. E isso gera as crises, né? Quando a gente, fiz um bocado de coisa, cheguei até aqui e agora. Essas crises, elas são mais percebidas e mais intensificadas, segundo a teoria dos setênios, a partir do início da vida adulta, né? Lá por volta de 21 anos você já tem a primeira crise, depois mais lá na frente com 28, depois mais lá na frente com 43, são alguns pontos chaves que a gente vai discorrer mais especificamente. A teoria do setênio, na verdade, ela foi postulada por um filósofo austríaco, Rudolf Steiner, aonde ele diz que de 7 em 7 anos nós temos um ciclo a cumprir, nós temos uma programação, né, a desenvolver. A época que foi criada, ele foi até mais ou menos 62 anos, até porque a expectativa de vida era bem menor. Hoje a gente já pode estender isso aí, né, para mais uns 30 anos pelo menos. E ela traz muita informação para a gente, até mesmo para entender que cada conjunto de setênios, ele também traz uma função, uma etapa específica. E isso faz com que a gente não só se entenda em que ponto a gente se encontra desses ciclos, mas compreenda o outro. Principalmente no que diz respeito nas relações intergeracionais, com avós, com pai, com filhos, com netos, porque cada um está no seu ciclo, né? Está na sua fase. E eu tenho recebido muita queixa, né? Atendi agora um casal que tem uma filha de 16 anos e que está tendo uma dificuldade de compreender o ciclo dela, a etapa dela. Eles querem que ela pense com a etapa deles, com o ciclo deles. Não funciona. Isso é muito E normal. quando faz isso com crianças? Pois é. Um choque, né? É um choque. Agora, minha pergunta seria, todo mundo passa por crise existencial ou tem gente que passa e nem percebe? Essa reflexão, ela existe dentro de todos nós? De alguma forma? Acho que a reflexão sim, né? A gente, olhando um pouco a biografia, até mesmo daqueles que a gente considera espíritos mais elevados, tiveram alguns momentos em que se questionaram, né? Buscaram se autoavaliar e não conseguiram todas as respostas que os autossustentassem. Então é comum, às vezes, a gente ter as nossas dúvidas. Até porque eu penso que o nosso mapa evolutivo, ele não é totalmente revelado para a gente com antecedência. A gente vai descobrindo, né? A gente vai tateando, às vezes, algumas situações. E principalmente quando a gente se depara com os desafios, com os problemas. Às vezes a gente acredita que aquele problema ou não é para a gente, ou a gente não está fazendo da maneira correta, ou a gente não devia estar ali, e aí começam os questionamentos e começam as crises. Então acho que isso faz parte
do nosso processo evolutivo. Porém, a doutrina, ela traz, através do exemplo máximo de Jesus, que toda vez que a gente estiver nesses momentos, que a gente serene um pouco, faça uma oração, se conecte com o nosso anjo da guarda, né? E peça inspiração, intuição, para que a gente descubra qual a melhor forma de lidar, ou peça força, tolerância, paciência para esperar um momento das coisas passarem, né? Da tempestade passar. Engraçado, porque o processo evolutivo dói, né? Dói. A maturidade é um processo dolorido mesmo. Uhum. Então, com isso é que você vai ter que serenar e buscar alguma orientação espiritual, porque para poder a gente se conduzir nesse processo em conviver consigo mesmo e com o próximo, né? Uhum. Sim. Enquanto ainda estamos em provas e expiações, vai doer. Porque são débitos que a gente precisa pagar, né? São lições que a gente precisa aprender. Expiação. Expiações. Não tem como a gente fugir disso. Às vezes o nosso orgulho quer porque quer que a gente fuja disso, né? Quer fazer com que a gente já se ache superior a tudo isso. E não. Aliás, eu percebo que esse é o nosso grande ponto cego da humanidade. E de maneira simples, né? A gente apronta e depois não quer colher as consequências. A gente usa o véu de esquecimento, usa a nova roupagem para dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso. Mas a gente tem, sim. Por que eu estou passando por isso? Eu não fiz nada. Exatamente. Eu atendi um dia desse uma pessoa que ela faz um trabalho fantástico, social, já há vários anos. Ela é uma enfermeira aposentada. E há muitos anos ela vem lidando com o problema de vista, né? Ela já fez vários transplantes, mas dá rejeição, ela tem um organismo que rejeita todos os transplantes. E nos últimos meses tem piorado o problema da visão dela. E ela chegou comigo muito chateada, muito revoltada, porque ela não entende por que as coisas têm que acontecer desse jeito e tal. E eu já a conheço há algum tempo. Eu comecei a perguntar para ela, para que você acha que isso está acontecendo? E uma das coisas que ela batia muito é que, como ela é muito independente e dominante, ela tem que depender das pessoas. E ela se revolta com isso. E aí eu disse para ela, o que você acha que você precisa melhorar na sua personalidade? Quais são os defeitos que você tem que combater? Ela disse, eu sou muito mandona, eu sou muito autoritária, não sei o quê. Eu disse, então, se for tirar da sua visão, você vai ser mais mandona ou menos mandona? Você vai ser mais autoritária ou menos autoritária? Você vai ser mais paciente e tolerante ou você vai ser menos impaciente e intolerante? Eu sempre falo, Deus nos aflige porque nos quer salvar. Né? É um processo pedagógico. E quanto mais rápido a gente percebe isso, quanto mais disposto a gente está para aprender, é mais fácil. E aí, voltando para esse caso, ao final foi me inspirado que eu procurasse o texto do Evangelho, não vou lembrar agora o capítulo, que fala de um espírito respondendo a uma mulher cega. E ele vai lá e começa a discorrer todo o processo do quanto a cegueira é benéfica para a evolução espiritual. Não olhar para fora, ela é obrigada a olhar para dentro. Era obrigada a olhar para dentro. E outra coisa, você tendo a visão, você olha muitas coisas boas, mas você olha muitas coisas ruins. Você não tendo a visão, você não olha nada. Nem boas, nem ruins. É o que você precisa, né? É o que você precisa. Cada um tem a sua necessidade. E assim são as crises. Assim são os desafios. E a gente pode evoluir durante as crises? Não tenha dúvida. Aliás, acho que elas são feitas para isso. São as melhores oportunidades. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, Paulo, eu estou sofrendo com isso, minha vida está assim, não sei o quê. Eu disse, você está no período fértil. Pergunte para quê, de fazer não o por ponto quê, da né? virada, né? Que é exatamente isso. Às vezes a gente demora a entender e aceitar, principalmente. Às vezes a gente até entende, mas não quer aceitar, né? Mas depois que a gente passa a entender isso como uma lei da vida e uma misericórdia divina, aí o nosso tempo de latência, o nosso tempo de resposta passa a ser mais rápido. A gente não fica chorando, esperneando tanto tempo.
Mas explica para nós quais são, em linhas gerais, esses setênios. Tá. Não tenho todos de cabeça. Vou olhar aqui claramente para a gente não cometer nenhum equívoco, tá? O Rudolf fala a priori de 9 fases, né? Ela começa de 0 a 7 anos, aonde ele coloca um tópico, um termo específico para cada fase. De 0 a 7 anos, ele diz que é a fase do ninho. É a fase em que a criança, né, ou o espírito, está ali com todo o cuidado ao redor, com todo o amparo. Depois de 7 a 14 anos, começam as trocas, porque aí ele sai de casa e vai para a escola. E aí já começa um processo de habilidades sociais, de desenvolvimento de habilidade social. Dos 14 a 21, o período da puberdade e adolescência. De 21 a 28, ele começa a experimentar os limites, até porque ele começa a ter mais autonomia. Ele sai para a faculdade, ele sai para o mercado de trabalho, ele começa a ter mais poder de se autodeterminar, de se autolimitar. Já não fica mais tão restrito ou à família ou à escola. Depois de 28 a 35 entra a fase organizacional, onde ele vai buscar o posicionamento dele no mercado de trabalho. De 35 a 42 ele diz que vem a crise de autenticidade. Quem eu sou? O que eu fiz? Né? Porque já saí de casa, já fui para a escola, já fui para o trabalho, já me formei, já tenho uma profissão, e agora? Tem uma família. Tenho uma família, o que eu tenho que fazer? Né? Ele começa a se questionar em relação a isso. Dos 42 aos 49, ele começa uma terceira etapa, dividida em 3 momentos, né? Que é o que? Ele começa a se voltar para servir. E aí entra a fase do altruísmo. Porque ele já fez muita coisa a nível de dar e receber, mas no sentido organizacional, no sentido familiar, material. Agora não. Agora ele começa a perceber que ele precisa dar para o universo, para o mundo. Começa a fase da transcendência. Da transcendência, exatamente. Dos 49 a 56, ele diz que ele começa a ouvir o mundo, ou seja, ele começa a ouvir as leis da vida. Já não é mais eu, é o que a vida oferece. Que, aliás, é desde o início, mas a gente fica brigando achando que a gente é que comanda a vida. A gente não tem essa compreensão. Percepção. A gente quer ouvir o nosso ego, a gente não quer ouvir o mundo. Isso. E de 56 em diante é a parte da abnegação e da sabedoria, quando eu transformo todas as minhas experiências em lições de vida. Muitas, na antiguidade e ainda hoje em muitas sociedades, existe a figura do ancião. Né? E o ancião, ele representa exatamente isso, a transformação das experiências em sabedoria. Ok, eu vivenciei tudo isso e o que eu aprendi? De que maneira eu posso me autossustentar em cima de tudo que eu vivi? Ao invés de eu ficar dizendo, eu perdi tempo com isso, eu perdi tempo com aquilo, eu perdi minha vida. Não, tudo isso me serviu de alguma maneira. De alguma forma eu preciso viver melhor. Infelizmente, a gente vê ainda muitos idosos não conseguindo fazer esse processo, ainda preso muito em questões egóicas, ou em questões de ressentimento, de mágoas, né? Ou arrependimento. Ou arrependimentos, ao invés de transformar toda a sua bagagem num processo de abnegação e de sabedoria. Então, Pedro Paulo, quando a gente parte para o mundo espiritual, tendo passado, né, por todas essas etapas, esses setênios, dessa forma, que seria, digamos, a ideal para esse nosso momento evolutivo, a gente pode, na próxima encarnação, já vir com um outro entendimento, e seria o caso, por exemplo, de jovens que já têm um altruísmo e a gente vê que já vêm com uma sabedoria e uma percepção espiritual maior? Sim. O processo da cronologia que aqui se faz, ele não é rígido, né? E ele também é relativo exatamente ao que você falou, a condição da evolução espiritual. Em muitos casos, a gente ouve o termo do espírito velho, né? A gente fala assim, fulano tem espírito velho. Necessariamente não é velho, mas eu diria espírito sábio, porque a gente tem espíritos de milênios e que não são nada sábios. Pelo contrário, né? Ainda continuam endurecidos naquela proposta, às vezes, atrasada. Porém, quando a gente vai fazendo esse processo espiritual,
né? A cada nova vida, a cada nova encarnação. Na próxima, eu já tenho menos esforço para me adaptar a cada uma dessas fases. Ou eu já trago uma bagagem que antecede a cronologia da teoria dos setênios, que é exatamente o que você falou. A gente encontra jovens que desde cedo já são extremamente abnegados, altruístas, né? Já ouvem muito o mundo. Eu pude participar de um projeto social, de uma pastoral de rua da Igreja Católica, e o líder é um rapaz de uns 33 anos. Ele é solteiro, inclusive a noiva dele participa. Ele lidera mais ou menos uns 60 jovens, entre 18 e 30 anos. É impressionante a consciência espiritual, a inteligência espiritual dele, a abnegação, o devotamento, o comando que ele tem. Ele dá um comando, toda a equipe dele segue. E o amor que ele tem com os moradores de rua. Eles chegam, às vezes, a dormir junto com os moradores de rua, né, a dar banho, a comida. Ele, inclusive, montou um projeto agora, paralelo a esse, onde ele construiu um centro de acolhimento, se não me engano, no Gama, e lá ele está fazendo um trabalho prévio para as pessoas não ficarem na rua. Pessoas que chegaram na rua, eles tiram para poder ressocializá-los. E ele tem 33 anos. E ele é de uma firmeza na proposta dele, de uma movimentação, de um engajamento incrível. Que, segundo a teoria dos setênios, ele teria que ter isso lá para 50, 55 anos. Ele já traz. Ele não está naquela fase totalmente organizacional, material, não, ele já está lá na frente. Não. Ele traz o entendimento, ele consegue. Inclusive, nós conversávamos com isso aqui anteriormente. Ele não tem a necessidade de experimentações, né, que jovens da idade dele normalmente têm. Seja na fase de profissional, seja na fase afetiva, sexual, social. Para ele constrói tudo isso dentro da proposta do altruísmo, dentro da proposta do servir, da caridade. Ele implementa tudo isso. Às vezes nós vamos fazendo isso aos poucos, né? A gente dá primeiro arrastadamente, muitas vezes. A gente vai trabalhando, primeiro estuda, depois trabalha, aí de vez em quando a gente vai ou na igreja, ou no centro, ou não sei aonde. Aí de vez em quando a gente faz uma coisa, volta, depois quer férias, está cansado, tá isso, não sei o quê. Aí a gente casa, vai cuidar de filho, não, agora eu tô grávida, agora tem filho, agora tem isso e aquilo. Aí depois, por último, aí a gente vai cuidar dessa parte espiritual. Ainda talvez, mesmo com os senões, né? Porque ainda vem, agora eu tenho que cuidar dos meus netos, mas eu tô... Eu tô aposentado, eu tenho que viajar. Eu tenho que viajar, exatamente. E a gente não se encontra, às vezes, nessa fase de entrega ao mundo, né? E nessa situação, a gente retarda esse procedimento de vencer esses determinados ciclos que são importantes, não é isso? Uma coisa que acontece, que a gente vê, às vezes, com algumas pessoas com uma certa idade e que entram em depressão, né? Tem uma série de problemas, é porque a gente não pode esquecer que a gente tem algumas funções e etapas a cumprir. Se eu não cumpro essas etapas, isso vai ter consequência lá na frente. E aí eu divido isso em dois grandes grupos. Eu tenho etapas e objetivos materiais, vamos dizer assim, cognitivos e relacionais e profissionais. Só que esses objetivos, eles têm um limite. Eles atendem a uma necessidade. E eu tenho um outro grande objetivo que tem a ver com o meu espírito. Correto? Que é exatamente é o fio condutor de toda a minha existência. É o que vai me segurar antes, durante e depois. Se eu não presto atenção para isso, que ele fala aqui da sabedoria, da abnegação, do altruísmo, se eu não começo em algum momento a desenvolver isso, vai chegar no final, eu vou ter demandas internas que essa primeira parte aqui não vai atender. Eu posso ter o trabalho que eu for, posso ter a família que tiver, posso ter a conta bancária, os bens, o que for. Ela não vai me sustentar espiritualmente.
Gera uma frustração, né? Isso gera uma frustração e uma crise. Isso leva na minha dificuldade de ter uma motivação para a vida. Com certeza. E aí, não tendo motivação, eu tenho frustração. A soma de frustração significa depressão. Sim. Porque eu vou me frustrando, me frustrando, me frustrando. Cada frustração é uma dose de desesperança. A soma dessa desesperança não me dá mais motivação para nada. E eu me deprimo. Eu adoeço. Né? Meu corpo começa a psicossomatizar uma série de coisas. Porém, o meu corpo sofre e o meu espírito fica preso, porque o meu espírito está totalmente vivo, lúcido. Só que ele não consegue mais expressar essa energia, porque ele está num corpo doente, numa mente comprometida, né? Numa capacidade emocional embargada, embotada, e aí ele também começa a murchar. Somatizar e aí vai chegando ao fim, né? Vai chegando ao fim. Exato. E aí você vai desistindo. Isso. Você vai desistindo. É o que a gente vê com muitas pessoas idosas esperando para morrer. Exato. Elas estão esperando para morrer, só isso. Elas estão esperando uma hora. Muitas falam, inclusive. Estou esperando que Deus me leve. O que é um grande equívoco. Né? Sim. Porque enquanto nós estamos encarnados, nós temos oportunidades. O tempo todo. Estou até lembrando do Chico Xavier, que ele com 85 anos, assim, ele contando para os colegas dele lá, para o pessoal do centro, falou assim, nossa, eu ainda tenho que estudar mais sobre o espiritismo. Eu ainda não sei, ainda estou descobrindo agora que eu não sei nada. E você vê, a vida toda, né? Não sobre o espiritismo, sobre a mediunidade. Ele falou assim, olha, estou vendo aqui que eu tenho coisas mais a aprender sobre a mediunidade. Ou o Divaldo, que com 90 e tantos anos ainda está marcando palestras. Meninas, temos que dar o intervalo, chegamos ao final do primeiro bloco. Voltamos em seguida, 1 minuto só. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Voltamos ao Papo Espírita. Nós estamos conversando com Pedro Paulo Zal Vieira, Miriam dos Anjos e Thelma Alves, e o nosso assunto de hoje é o papel das crises existenciais. Então, Pedro Paulo, você abordou um pouquinho, rapidamente, no primeiro bloco, sobre os conflitos entre as gerações, que uma geração que está num determinado setênio, num determinado ciclo, não compreende a outra. E isso gera conflitos. Explica melhor para a gente isso. Dentro da teoria dos setênios, ele divide os 9 setênios em 3 etapas. Né? De 0 a 21, ele fala que é maturação física. De 21 até 42 é maturação psicológica. E de 42 em diante é maturação espiritual. Na maturação física, ele diz que nós estamos num processo de aprender. Né? Que é desde o momento que a gente nasce até mais ou menos a vida adulta. Na maturação psicológica, nós estamos num processo de lutar internamente, até para poder deixarmos de sermos tão duais, tão divididos. Quando a gente começa, né, a perceber quem eu sou, como eu sou, o que eu vou realmente trabalhar. E o por último, ele fala que é a fase tanto quando eu já adquiro a sabedoria e quando eu passo a servir efetivamente, com consciência, não mais com experiência, né? Isso é importante nos conflitos intergeracionais. Eu sempre falo, nós estamos vivendo um momento da história da humanidade em que nunca se teve tantas gerações vivendo ao mesmo tempo. Até porque a expectativa de vida aumentou bastante. Então, antes você tinha mãe, o pai, no máximo avó. Hoje não. Né? Você tem mãe, pai, avô, bisavô, bisneto, um bocado de gente que tem contextos de histórias de cada maturação dessa numa época diferente. Isso vai trazer percepções do mundo de maneira diferente. Então, hoje, por exemplo, a geração atual,
ela aprende muito mais sobre direitos humanos, sobre diversidade, né? Sobre respeito, sobre quebra de padrões preconceituosos. Ela normalmente recebe essa informação, entende e pratica. Então, para ela, tem algumas regras ditas sociais ou alguns preconceitos, algumas pressões que para eles não fazem sentido. Mas eu vou ter que me comportar desse jeito, de jeito X, porque senão fulano, ciclano vai falar, porque senão eu não vou conseguir emprego, porque senão isso, senão aquilo. O que, por exemplo, para minha geração, a gente entende como uma estratégia para se colocar no mercado de trabalho, para se colocar afetivamente, etc., para eles não. Para eles é ilógico. E é ilógico. Ilógico. Eles estão certos. Eles estão certos. E aí começa um debate. Mas você vai ficar desse jeito, você vai ser discriminado, você vai ser isso, vai ser aquilo e tudo mais. Então, essa teoria é interessante para a gente perceber, primeiro, nós estamos num processo de transição fortíssimo. Mais do que nunca. O processo de transição, ele quebra paradigmas, ele quebra propostas postas há muito tempo. E é exatamente isso que faz a gente evoluir. Se a gente for olhar antropologicamente, sempre tiver esses momentos. E aí é quando eu percebo que a minha fase, ela, óbvio, traz bastante experiências, que a fase, de repente, do meu filho não traz. Porém, a fase dele traz uma compreensão de vida, às vezes, maior do que a minha. Os receios que eu passei, os traumas que eu vivi, as dificuldades que eu enfrentei, que a sociedade me impôs, no meu contexto, agora a proposta é diferente. E eu preciso relativizar isso. De maneira geral, a gente precisa compreender a fase do outro, né? Tanto os filhos entenderem que os pais estão num ciclo e desse ciclo eles têm uma percepção, às vezes melhor, às vezes pior, dependendo de como ele construiu os ciclos anteriores. E os pais, a mesma coisa dos filhos. Eu recebi um dia desse um casal que eles estavam preocupadíssimos porque a filha estava tendo um comportamento X. E eles começaram a maximizar negativamente esse comportamento baseado na visão deles, no processo de vida deles, né? E vieram assim, alucinados. Doutor, o que a gente faz? Pelo amor de Deus, nossa filha é isso, nossa filha é aquilo e tal e tal. Eu acolhi, deixei eles falarem, desabafarem, e no final eu disse, calma. Existe uma necessidade, uma preocupação, existe, mas de uma intensidade metade do que vocês estão, né? O mundo está mudando, as coisas estão evoluindo, a gente precisa ponderar tanto de um lado quanto de outro. Não é 0 e 100. Né? Então quer dizer que eu tenho que deixar fazer tudo. Não. Nossos filhos sempre vão precisar de orientações e limites. Mas é preciso que a gente também entenda que a construção deles se dá igual à nossa. Como é que nós chegamos até aqui? Através de tentativas de erros e acertos. Né? Nós também questionamos a geração lá atrás. E nós vamos ser questionados agora. E a melhor solução para isso é entendendo a fase que cada um se encontra. Né? Se eu tenho um filho adolescente, ele está no processo de aprendizado. Aprendizado. Não significa que ele vai ter já o conhecimento e o discernimento. Então ele vai errar? Vai errar. É natural. Eu tenho que aprender a lidar com o erro dele. Agora, eu não posso idealizar uma família ou um filho diferentemente dos outros. Que aí é um problema meu, como pai e como mãe. Eu tenho que entender que ali existe um espírito que está submetido a leis iguais para todo mundo. E que em alguns momentos os erros vão ser necessários. É óbvio que a gente não vai querer, mas vão ser necessários. Assim como foi para a gente e continua sendo. Então é quando eu tenho que ter um desligamento emocional e eu ter um olhar como o pai espiritual olha para a gente. Porque imagina, eu fico pensando às vezes, eu sei que é um processo mínimo de compreensão. Como que Deus me deixou vir para um mundo com tantos defeitos, com tantos vacilos, com tantos erros?
com tanta potencialidade de me machucar e machucar os outros. E a gente faz direto, né? Mesmo assim, ele permitiu. E como é que ele fica vendo de lá? Será que ele fica ansioso? Será que ele não dorme? Será que ele tem que tomar Rivotril toda noite para dormir? Não é? Então, acho que a gente tem que começar a perceber como é que funciona tudo isso. E que nós estamos dentro de um sistema controlado por uma inteligência universal extremamente amorosa, justa, bondosa. Né? E que a gente precisa, assim como Jesus falou, pegar nossa ansiedade e repousar nessa inteligência. E entender que cada um tem o seu momento, tem o seu tempo, tem a sua história. Então, os setênios, eles servem para a gente entender que cada um está na sua fase. E eu preciso também dar o tempo de maturação. A maturidade do aprender, a maturidade psicológica, a maturidade do servir. Eu não posso querer que um jovem de 16 anos pense como um adulto de 40. De forma nenhuma. Isso é um equívoco. Ah, Pedro, você quer dizer então que meu filho vai errar e eu vou ficar tranquilo? Você precisa ficar tranquilo, porque a tranquilidade vai ajudar muito mais ele no erro do que o seu desespero. É o se colocar no lugar, né? Sim. Eu acho que os pais têm que olhar para o filho e falar assim, eu passei por isso, né? Eu venci. Então, assim, eu vou ter que ter a tranquilidade para que ele passe por o que tem que passar. E você está lá receptivo. Qualquer problema, ele tem um porto seguro para encostar, né? Eu vejo assim. Ou às vezes também, Pedro Paulo, eu vejo pais cujos filhos, por exemplo, são idealistas, que faz parte, né, da juventude, e aí, por conta do idealismo, eles tomam certas atitudes que os pais, já com a maturidade, falam, não, mas isso aí não vai dar em nada, achando que eles vão ser adultos, maduros, ainda com atitudes inconsequentes, mas faz parte da juventude também, né? Sim. Que quer mudar o mundo e às vezes toma atitudes um pouco destrambelhadas. Mas isso não vai ser o futuro dele, né? Isso é uma fase. Tem um texto, uma narrativa sobre os jovens. E aí fala que os jovens de hoje estão muito, né, errados, desesperados, irresponsáveis, negligentes, inconsequentes, intransigentes. Falam todos os defeitos dos jovens, né? E aí, no final, ele coloca a data desse texto. É da época de Sócrates. Nossa! Eu já vi esse texto. Você já leu? Né? Exatamente. Você não conhecia, assim, né? Que bacana. Só que se você não lê embaixo, você diz, olha, os jovens daqui estão assim mesmo, tá desse jeito, tá isso mesmo, não sei o quê, não sei o quê. E é da época de Sócrates. Isso é um fenômeno que a geração posterior sempre tem esse olhar para a geração anterior. Mas a gente precisa avançar nesse sentido e entender que cada um tem a sua fase, tem o seu momento. Isso não quer dizer, volto a falar, que eu vou deixar o jovem fazer o que ele quer. Não. Mas eu preciso entender que a minha expectativa sobre aquele jovem, ela tem que ser realista à fase dele. E não colocar ela baseada no meu olhar, que já passei por aquele processo, que já vivi aquela situação e acho que ele tem que se comportar daquele jeito. Ele não vai se comportar daquele jeito. Você pode colocar uma margem de segurança ali, mas ele vai se comportar do jeito em que a fase dele pede. É até uma violência, né? Você Exatamente. exigir coisas que... E normalmente a ordem natural das coisas diz o quê? Porque a gente diz assim, os filhos também precisam compreender os pais. Mas os filhos não têm essa capacidade. Então quem vai ter que compreender mais são os pais aos filhos. Sempre. Sempre. Por causa da maturidade. Por causa da maturidade. E agora eu queria partir já para uma segunda fase dessa questão dos ciclos. Como é que a gente pode enfrentar essas crises de forma positiva? E se tem alguma forma da gente se preparar para ela? Porque com esse conhecimento de que existem setênios, existem fases mapeadas, né, da nossa evolução aqui como encarnados, como é que a gente pode atravessar isso de uma forma a sempre ganhar? Eu acho que uma das maneiras da gente encarar isso é a gente entendendo como a vida funciona, não como eu quero que a minha vida funcione. São dois pontos de vista, são duas situações, né? A vida, ela tem leis, regras e objetivos já traçados, de maneira geral. Então,
Eu vou nascer, eu vou estudar, eu vou me formar, eu vou trabalhar. Posso ou não construir uma família física, né? Vou talvez me espiritualizar, vou me relacionar. São coisas básicas que eu tenho. Vou envelhecer, vou precisar de um suporte na minha velhice. Isso são coisas genéricas. E a gente precisa observar como que isso funciona. Às vezes, nós ainda ficamos muito restritos às demandas materiais. E passamos boa parte da nossa vida buscando isso. E esquecemos das demandas espirituais. Eu preciso, de alguma maneira, começar a perceber quais são essas etapas, quais são esses momentos, para que, quando as crises baterem na minha porta, eu entender como eu vou reagir, ou que recurso eu vou buscar, de que maneira eu vou contrapor aquela situação, ou aprender diante daquela situação. E não necessariamente ficar personalizando. Mas a minha vida é desse jeito. Olha, a minha vida é não sei o quê. A minha vida... E aí piora quando eu fico olhando o Instagram e o Facebook do outro. Né? Porque fulano já é assim, porque fulano já é assado, porque fulano... Não adianta você olhar a vida do outro, porque a vida do outro não vai resolver a tua vida. Você tem que olhar a sua vida. O que você tem que fazer consigo? E aí, aquela regra básica. Autoconhecimento, né? Reforma íntima, caridade. É fundamental, porque caridade desenvolve as competências espirituais para você suportar os momentos de crise. A caridade é um princípio espiritual que vai desenvolver sua espiritualidade. E aí não podemos confundir espiritualidade com religiosidade. Sim. Né? A espiritualidade são princípios espirituais que estão em todas as religiões e que eu posso praticá-los independentemente das religiões. Tá? E trabalhar as múltiplas inteligências que a gente falou um dia desse aqui, né? Inteligência relacional, inteligência social, inteligência ética, inteligência espiritual, para que eu possa me desenvolver diante dos desafios. Os desafios e as crises são para todos. Vai bater na porta de todos nós. A questão é o tempo que eu respondo a isso e como que eu respondo a isso. Eu posso ficar me lamentando, ou eu posso começar a entender por que aquilo está acontecendo e o que a vida está me pedindo. E começar a responder a ela de acordo com como tem que ser. E fazer uma transformação, né? E fazer uma transformação. Até porque esse é o processo da transformação. A crise chega para te transformar. Às vezes a gente reza, me ajuda a fazer minha reforma, me ajuda, né, a melhorar isso, melhorar aquilo, me ajuda, eu preciso. Aí vem uma crise. Aí digo, não, eu não quero a crise. Mas a crise é que te serve, meu filho. Eu estou mandando a crise que é exatamente para fazer aquilo que você está pedindo. A gente quer essa reforma no comprimido. Não dá. É que com a crise bate culpa, bate raiva, né? Bate ressentimento, raiva. Falta de perdão a si mesmo, bate muita coisa complicada. Bate principalmente numa coisa chamada orgulho, que a gente tem ultra sensível. Exato. Né? Porque o orgulho, o orgulho não quer que a gente erre, o orgulho não quer que a gente chore, o orgulho não quer que doa, o orgulho não quer que nada. O orgulho quer que a gente fique sempre perfeitinho. Isso não existe. Ainda mais num planeta que a gente está, no nível de evolução que a gente está. Nós estamos em aperfeiçoamento. A nossa meta é a perfeição, mas nós estamos num processo de aperfeiçoamento. E dentro desse processo de aperfeiçoamento, eu vou precisar sempre de reavaliações e de redirecionamentos. E isso eu não preciso me culpar. Isso é um mecanismo que eu tenho que ter sempre. Um dos pilares da resiliência é isso. É eu começar a ter a humildade de reconhecer, ok, esse caminho aqui não deu certo, agora eu tenho que ir por outro. Simples. E não ficar, não deu certo, olha, eu fui um idiota, eu fui um bobo, por que eu fiz isso? Me avisaram, e não sei o quê, eu sou muito isso, e começa a se chicotear. Não funciona. Isso já passou. A gente vê nos filmes quanto que as pessoas, né, ficavam se culpando, se martirizando. Não resolveu nada, desencarnou, volta do mesmo jeito. Né? Então, essa semana eu ouvi uma frase de uma pessoa muito interessante. Ela disse assim: nós não estamos mais na época dos milagres. Nós estamos na época da autoconsciência. Do racional. Nós já temos capacidades para começar a nos apropriarmos desse conhecimento e a utilizarmos o nosso raciocínio
para nos autocurarmos. É verdade. Fantástico. Entendeu? A gente ainda fica muito na milagre época era do fácil, milagre. Mas às vezes a gente vai rezar ou vai orar querendo um milagre. Não tem milagre. Até porque milagre não faz sentido. Ou barganhar, né? Ou barganhar, não tem. É um processo, é um caminho, é uma oportunidade que cada um de nós tem. Agora, vai ser feito de uma hora para outra? Não, é uma construção. É como os setênios falam, é um processo. Né? Leva um tempo. Mas se eu começo a fazer, uma hora eu atinjo a maturidade que eu busco. Né? Muito bacana, Pedro Paulo. Miriam, você tem alguma coisa para falar? Menina, eu estou aprendendo tanto que eu acho que o silêncio está fazendo parte desse aprendizado nesse momento, sabe? É porque a gente está encerrando o programa. Nossa, sedimentando aqui que o Pedro Paulo falou, muito interessante. Essa fantástico. é a segunda vez que a gente traz o Pedro Paulo. Os nossos ouvintes podem procurar lá no nosso canal da Comunhão no YouTube o programa anterior que nós fizemos sobre as múltiplas inteligências. E, com certeza, o Pedro Paulo vai estar com a gente muitas outras vezes. Pedro Paulo, fala rapidamente sobre o projeto que você está desenvolvendo aqui na Comunhão. É o projeto Reforma Íntima na Prática. É uma palestra que ocorre todos os sábados, uma vez no mês. Aliás, aos sábados, uma vez no mês. Ou às 17 horas ou às 19 horas. A próxima, inclusive, nesse mês, vai ser dia 30. 30 de março, às 17 horas. A gente vai falar sobre auto-perdão e perdão na prática da reforma íntima. Perfeito. Olha, um ótimo tema para a gente explorar aqui com o Pedro Paulo para convidarmos ele novamente. Na próxima. Queremos te agradecer Eu imensamente por aceitar novamente nosso convite. Thelma e Miriam, muito obrigada pela participação de vocês. Vamos informar aqui os nossos ouvintes que o nosso programa vai ao ar na Rádio Comunhão às terças-feiras e às quintas-feiras pelo canal da Comunhão no YouTube. Nosso e-mail é radio@comunhãoespírita.com. Pedro Paulo, por gentileza, você poderia proferir a nossa prece de encerramento? Assim. Muito obrigada. Vamos todos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre amado querido Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, e agradecer mais uma vez a toda a equipe de amigos espirituais, aos anjos guardiões, que nos acompanham, nos inspiram, nos ajudam na nossa caminhada, e pedir a Ti, Senhor Jesus, que seja sempre o nosso farol, a mão que segura a gente nos momentos difíceis, e entendermos que Deus cuida de nós a todo instante, a cada fase da nossa vida, a cada ciclo de desenvolvimento. Nós sempre estamos amparados. Confiarmos no amor e na inteligência dele, em continuarmos a nossa caminhada, conscientes e confiantes de que sempre temos apenas um destino, a da felicidade, a do amor, da paz e da caridade. Que cada vez mais a gente possa compreender as nossas funções materiais, mas principalmente os nossos objetivos espirituais. Que a cada fase possamos assumir a responsabilidade que cabe na mudança dos nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos. Agradecemos as provas, os desafios, as expiações, as crises que nos alertam e nos indicam qual o caminho certo que devemos seguir. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Maria, Mãe Santíssima. Muito obrigado a todos os anjos guardiões que velam por nós constantemente. Graças a Deus, que assim seja. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida.